Ilhas de Sotavento, se é, digamos, se é geral, nesse sentido. Por exemplo, se tem das Ilhas de Sotavento ou do Barlavento, essa especificidade também. Já está claro. Mais questões? Sim. João Pereira. Falou-se na questão da família e a família como sendo responsável pelo controle social e pela transmissão da cultura e de certos valores inerentes à cultura. Portanto, quanto à questão da cultura, ligado à língua e à transmissão de certos costumes, referi aqui ao ponto da preservação da tradição e transmissão de valores culturais. Será que a família não tem falhado nesse ponto? Porque refiro um exemplo em concreto, por exemplo, quanto à língua. Conheci certas expressões que o meu avô utilizava e que hoje em dia praticamente já não se utiliza. Okay. Que o meu avô, por exemplo, dizia certas expressões e que hoje em dia já não... Tipo, se dizer para a nova geração, já não sabem o que é que significa. Ou seja, certas palavras estão a cair em desuso. E quanto à questão do controle social, principalmente referindo, não focalizando muito na questão da cidade da praia, mas é preocupante os níveis de criminalidade que neste momento se verificam na capital do país. Portanto, será que essa criminalidade não começa na família, ou seja, será que não é a família que tem estado a falhar nessa função de controle social? Ou seja, como sendo a família o núcleo principal, a família a base do controle social. Portanto, a minha pergunta é direcionada à família, o controle social e... Eu acho que vamos fazer essas duas perguntas. Sim. Não. Vamos para o nosso amigo. Em Cabo Verde, nós temos que ultrapassar essa psicose de Barlavento Sotavento. É uma psicose. E, portanto, eu não aceito a psicose de Barlavento Sotavento. Agora, posso dar uma outra visão disso. Dada a dinâmica da evolução social, a tendência para a família alargada é no ambiente rural e não na zona urbana. Seja em Barlavento, seja em Sotavento. Você encontra ainda famílias alargadas bem representativas na zona rural. Na zona urbana, não. Há uma diferença entre a zona urbana. Na zona urbana, a tendência é justamente para os outros tipos de famílias. A nuclear ou a monoparental. A monoparental encontra em todo o país de uma ponta a outra. É que, como disse, mais de 60% das famílias são monoparentais. Portanto, a alargada encontra geralmente na zona rural. Na zona urbana, conforme as classes sociais. A chamada elite, entre aspas, tem mais tendência para a família nuclear. Mas arranja suas amadas às escondidas. Mas oficialmente é a família nuclear. Portanto, não tem nada com o Barlavento Sotavento, tem mais com o rural urbano. Está claro? Ok. Duas questões me pôs. Diz-me a primeira qual foi? A primeira é relacionada com a questão da família ser responsável pelo controle social. Sim. E a segunda relacionada com a transmissão de valores culturais. Claro que vamos começar pelos valores culturais. A família continua a ser um elemento de socialização importante, mas não só. Porque hoje, dado os dois cônjuges trabalharem, esta socialização é partilhada com outros elementos. Quase todos vão para o infantil, o jardim infantil, da creche. Portanto, toda aquela socialização que era feita em casa pela avó, quando a mãe não estava, agora é feita pelo jardim infantil. O que quer dizer com isto? Há uma espécie de chapa, igualzinho para todos. Não há aquela marca de cada família, de cada valor, de cada pensamento, de cada maneira de estar individual, para se transmitir aquilo para a instituição. Portanto, os valores são transmitidos diferentemente. De antes, o papel era, grande papel de transmissão da cultura era justamente a avó. Os pais iam trabalhar e ficava a avó em casa.
mas esta figura avó está quase a desaparecer. Então, portanto, temos que recorrer a outros aspectos. Então, note bem, se a primeira fase da socialização passou-se justamente no jardim infantil, a segunda fase é no liceu. Portanto, então aqui no liceu aparece de tudo. E até muitos pais. Então, neste caso, já estamos a... Desculpa interromper. Neste caso, então, já estamos a transmitir essa questão do facto Da família para as instituições. Para as instituições. Claro, sim, sim. Mas mais ainda, é de tal maneira que certas famílias ficam admiradas com atitudes que os filhos trazem do jardim e da escola. Não só atitudes como palavrões e outras coisas mais que não usaram na casa. Portanto, há uma transmissão do papel da família para as instituições. O problema é que a própria família vai contra o que está a associar ao seu filho. Mas ele não tem outra maneira. Agora, isso não tem nada, mas nada, o problema da violência. É uma outra questão. A violência em Cabo Verde processa-se justamente pelo erro de não haver trabalho para ninguém. Toda pessoa que está no ócio torna-se um viciado, cheio de vícios e de problemas. Portanto, o jovem que passa a vida para cima e para baixo, tem que fazer, tem que arranjar fazer. Está cheio de força, cheio de vida, está dinâmico. Ele tem que fazer qualquer coisa. Mas mais ainda, isso já a sua maneira de ser, pensar e agir leva ao que seja tão dinâmico, tem outro aspecto. Ele não tem trabalho. E quer ter aqueles bens próprios necessários para um jovem se sentir gratificado. Então, como não tem que arranjar a maneira de aceder a esses bens. Então, praticando atos que são prejudiciais negativos, com o intuito de arranjar esses bens e satisfazer o seu ego. E como nós temos hoje em dia, todos estão na frente da televisão, da rádio, do cinema, ele vê como é que outros jovens são. Ele quer imitá-los. E então, como ele não tem formação, não sabe o que é errado, ou sabe, mas acha que não faz mal, vai atuar assim para poder estar a pé da igreja. Portanto, não é a família em si, mas é a sociedade que não está a criar condições para que haja trabalho e todos tenham a maneira de satisfazer as suas necessidades e os seus gostos. Terceiro ponto. Língua. Aí levava o meu amigo a pensar no seguinte. A língua é chamada um dos universais da cultura. Toda cultura tem a sua língua. Pois é. A cultura é criada pela sociedade. A sociedade é dinâmica. A língua tem que ser dinâmica. Portanto, tem que criar novas formas e não aquelas do meu bisavô e tesouro. Portanto, a dinâmica da cultura, a dinâmica da língua que acompanha a cultura, leva a que ele acompanhe a dinâmica social e adapte-se. Vê montes de palavras que o senhor meteu depois que teve acesso à internet. Está a ver? Então, você está a usar que o senhor usava outras temas. É chamada dinâmica cultural. Pois, mas aqui era a questão do crioulo. O crioulo é uma língua. Do crioulo tem todas as potencialidades de uma língua. Pois, tem todas as potencialidades de uma língua, mas não uma língua... É uma língua como qualquer outra. Portanto, se outra língua tem modificação, o crioulo tem que ter. Mas não tem uma gramática, não tem nenhuma... Mas é uma língua oral. Pois, é justamente por ser oral. Por ser oral que certas expressões estão a desaparecer. Porquê é que está a desaparecer? Certas expressões estão a desaparecer. Não. As pessoas vão desaparecer, mas a língua não desaparece. As pessoas têm nós temos um termo de vida, mas a língua continua. Sim, é nessa questão, mas eu estou a dizer, não é bem desaparecer, essas expressões estão a modificar. Porque a certas tem que modificar, porque a língua é dinâmica, tem que modificar. Tipo uma importação de certas expressões. Claro que sim, o senhor está a importar todos os dias. Quando você está na televisão, quando você está na internet, não usa termo input, output e outras coisas mais. Quer dizer, você faz isso, esquece. É uma língua como qualquer outra. Mas isso enfraquece a nossa língua. Isso enfraquece o crioulo. Então porque é o inglês? Está sempre a importar as expressões do inglês, do português. Você lembra da minha primeira frase? Lembra-se?
A língua é um universal da cultura. Faz parte da cultura cabo-verdiana. Você não pode. Então está cortada a sua cultura. Se quer deitar fora, dentro da cultura cabo-verdiana fora. A primeira frase diz: a língua é um universal da cultura. Está claro? Obrigado. Mais questões? Marisete? Sim, podes colocar a questão. Sim. Como explicar o facto das famílias cabo-verdianas, não é, preferirem a união do facto em vez do casamento? Depois, ao fim de 3 meses ou de 3 anos ou 2 anos, se tiverem um filho, vai assumir quase as mesmas características de um casamento. Será que os cabo-verdianos e também as cabo-verdianas fogem a alguma responsabilidade? Era isso. Bem, eu diria que o seguinte: tudo no mundo depende da tradição. A sociedade cabo-verdiana começou no união de facto, durante séculos. Portanto, da psique do cabo-verdiano. Você não pode ir contra a história. Você foi formada a partir da união de facto. Portanto, agora, você tem de dar graças a Deus que a união de facto hoje é oficializada. Mas faz parte da sua cultura. Cada homem não quer a língua, você não quer a união de facto. O que é que a gente faz? É cultura cabo-verdiana, minha amiga. É cultura. Tanto é que ela faz-se voluntariamente e desfaz-se voluntariamente. O problema é que antes você não tinha as vantagens do casamento. Tem. Era como se fosse casado. Portanto já tem vantagens. Agora, assim, o que é que faz? Você tem facilidades e está na sua tradição. Não é? Agora, alguns terão isso que você disse. Irresponsabilidade. Fugir a responsabilidade. A maioria não, é tradição. Mas concordo consigo que alguns terão isso que você disse. Muito bem. Mas lá nós estamos cá para debate. Agora pode rebater-me. Tem a direito de rebater. Eu posso estar enganado, eu estou cá para debate. Não, mas eu acho que é claro que veio a passar de geração em geração e talvez mesmo, por exemplo, se a minha mãe, se eu criei numa casa onde os meus pais estavam juntos por união de fato, isso talvez me transmita e eu não tenha. E eu penso, os meus pais também fizeram assim, dá igual, não é? Porque, por exemplo, eu no meu caso, os meus pais são união de fato e há imenso tempo. E eu posso ver que é igual a um casamento, não há diferença, não há diferença. E também, eu acho também que as famílias cabo-verdianas também que estão de união de fato, talvez não tenham conhecimento dessa lei que tem quase as mesmas características que um casamento. Pode ser. União de fato Pode ser que aquelas classes etárias de 40 anos para cima podem saber, os pentecostais todos sabem. Eu acredito. Aliás, os seus pais talvez não soubessem, mas hoje certamente sabem. E além disso, no meu tempo, a união de facto não é só por causa disso. Todos queriam casar, mas queriam casar com festa. Faziam união de facto e depois, quando tivessem festa de poder, faziam o casamento. Eu conheço casos de que o casamento é feito no dia do batismo do filho. Fazer uma festa conjunta. Portanto, quer dizer, houve sempre na mentalidade deles um dia casar. Mas naquele tempo era necessário casar. Hoje já não é necessário. É para mim isto, hoje já não é necessário. Mas de qualquer maneira, alguns é responsabilidade, tem razão. Mais questões, por favor. Aproveitando aqui o tema da união de facto e do casamento, assim, eu gostaria de perceber as razões que justificam essa igualdade de casamento, de tratamento do casamento e da união de facto. Porque se eu não me casei é porque eu não quis. Será que essa legislação, não sei se o reconhecimento é automático ou se é necessário, porque não ficou muito claro com os artigos que apareceram aí. Se é automático, se esse tratamento que a lei dá não vai restringir a liberdade de escolha do indivíduo entre casar ou não casar. Se existe alguma razão para justificar que, por exemplo, a proteção da mulher que não trabalhava e por não ter casado perder certos direitos na hora da separação,
não queria perceber aqui qual é a razão que justifica essa igualdade de tratamento de duas coisas diferentes. Pode ser que todas essas questões que levantou pesem. Mas o mais importante é o seguinte: as pessoas viviam uma vida inteira juntos, um morria um elemento, o outro perdia tudo. Pelo menos agora salvaguarda. Pelo menos ele já sabe que amanhã, pelo menos, o trabalho que eu fiz com o meu companheiro vai me ajudar a reviver. Antes não. Ia tudo para outra pessoa. Subíamos, portanto, isso não tinha filhos, ia tudo para o sobrinho ou para outras coisas mais. Portanto, além de tudo isto, há a lei vai dar uma força a um dos cônjuges que viveu para não ficar separado. Isso é um aspecto. Segundo, a psicose, antigamente, dos filhos, que eram filhos de casados e filhos emancipados, como dizia a Igreja, agora acabou. Somos iguaizinhos. Você é filho casado, você filho. Portanto, até para a criança, tem uma outra maneira de pensar e agir. Há muitas vantagens. João Lopes Filho, quero dar-lhes parabéns pela sua exposição. Eu também sou antropóloga. Mais uma razão, então percebe melhor. Não, é como dizer, uma construção. E queria falar, não sei se... Não conheço muito bem a configuração da família cabo-verdiana. Pronto, já tivemos agora aqui algumas pistas. Mas eu queria falar na imigração. Qual é, como Cabo Verde, sei que tem uma taxa muito elevada de imigração, qual é que será a influência, de que forma é que afeta a imigração, tanto o reagrupamento familiar em diversos países, como quando voltam? Sei que há um caso, por exemplo, que me choca especialmente, que é, por exemplo, a expatriação de cabo-verdianos, não é? Para o país de origem, e portanto quem é que os acolhe, de que forma é que são acolhidos? Bem, nós temos visto sobre duas vertentes. Uma coisa é a família, uma coisa é o expatriado. O expatriado que tem vindo para Cabo Verde é a grande porcentagem dos Estados Unidos da América que nem tem a família em Cabo Verde. Portanto, não tem nada com a família. É um expatriado que veio para Cabo Verde, que está, quem o Deus dará, sem ninguém. Se fosse um expatriado que tivesse a família em Cabo Verde para acolher, havíamos de ver a forma de integração ou reintegração familiar. Mas esse caso não existe. Na medida que pelo menos 99% não tem família em Cabo Verde. É complicado. Portanto, não tem nada de reintegração familiar. Mas quanto à família em si, como elemento ou cônjuge que ficou, temos de ver várias situações que são, podemos pô-las, escaloná-las conforme o tipo de imigração. A imigração em Cabo Verde começou nos meados do século XVIII, finais do XVIII. Perdão. Com a imigração para os Estados Unidos da América. Essa imigração para os Estados Unidos da América é uma imigração de longa duração. Normalmente só havia o reagrupamento familiar quando o elemento que emigrou, normalmente o masculino, regressava no fim de vida. Portanto, 30 anos às vezes de separação. Claro, quando chegava, eram dois velhinhos sem que reencontravam. Portanto, estávamos na fase do machismo, em que homens vêm com dinheiro não tem nada. Portanto, ela é uma serva que tinha lá em casa. Segunda fase. A imigração, para mim, mais importante de Cabo Verde é a imigração que se dá nos fins de 50, meados de 50, finais de 60, para a Europa. Mais concretamente para a Europa que estava a reconstruir a devastação da Segunda Grande Guerra. Uma Europa, nomeadamente, tomamos como polo a Holanda, que não tinha braços. Esses são recebidos de braços abertos. São recebidos na Holanda
integrados no todo o serviço social, com todos os direitos como se fosse natural.